Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje eu vou falar de 2 livros da Carol Ben-Simon, Sinuca Embaixo d'Água e Todos Nós Adorávamos Cowboys. Bom, no livro de leituras do mês de maio eu citei um livro da Carol Ben-Simon, que foi o Pó de Parede, que é o primeiro livro de ficção que ela lançou e o primeiro livro de ficção dela que eu li. Antes disso, eu já tinha lido Uma Estranha na Cidade, que é uma coletânea de crônicas. Eu comecei a ler a Carol pelas crônicas. Esse foi um livro que eu recebi da editora Tordesilhas. Eu gosto muito desse livro, já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkada. Bom, e então eu no mês passado fechei o mês lendo a Carol com Pó de Parede, com um livro que eu gostei bastante. E vou deixar também aqui o vídeo onde eu falei dele. E aí, agora em junho, eu decidi começar o mês lendo, né? Aproveitando que eu já meio que tinha os livros dela aqui, resolvi ler uma autora que eu tinha muita vontade de conhecer, que eu já tinha ficado muito instigada depois de ler as crônicas. Então eu comecei com o Sinuca Embaixo d'Água, que eu li no Kindle, vou mostrar aqui. Esse livro já saiu pela Companhia das Letras e ele é um lançamento de 2009, né? Então o segundo livro de ficção dela. Enquanto o primeiro, Pó de Parede, eram 3 novelas, esse aqui é um romance. E ele é um romance com vários narradores, com 7 narradores, mas com 3 principais que aparecem, né? Eles reaparecem bastante. Eu vi uma entrevista da Carol onde ela citava alguns escritores de quem ela gostava muito, né? E que talvez tenham sido influência, né? E dentre eles estavam citados o Faulkner e o Jeffrey Eugenides. E foi interessante isso porque esse livro ele tem uma estrutura próxima a de livros que esses 2 autores escreveram, né? O do Faulkner, O Som e a Fúria, que é um livro que eu li esse ano, inclusive tem resenha aí no canal. E o outro é o Virgens Suicidas, que eu acho que tem resenha aqui no canal, mas já é uma leitura já mais antiga. E por que que eles têm algo em comum? Porque nesses 3 livros, né, incluindo o da Carol, você tem narradores falando de uma pessoa ausente, né? Então, no As Virgens Suicidas, você tem um narrador contando a história daquelas irmãs que se mataram juntas. No Som e a Fúria, você tem irmãos contando a história da família, sempre com ênfase na irmã, que agora eu acho que se chama Kathy, ou Catherine, ou Caddy, alguma coisa assim, né? Então você tem essa irmã que ela não tem voz, ela não tem capítulo dela, ela narrando, mas ela é sempre mencionada pelos outros irmãos. E o que a Carol vai fazer aqui é uma coisa parecida. Ela vai falar os personagens aqui vão falar da Antônia, que é uma moça, assim, acho que no início dos 20 anos, que sofre um acidente de carro, né? Ela falece nesse acidente. Então a gente vai ter os demais, esses narradores todos, falando da Antônia, né? E cada um tem uma visão peculiar da Antônia, uma visão específica, uma relação específica com ela, sabem da vida dela uma parte também específica. Então, assim, é uma visão sempre parcial, né? Uma visão que nunca, vamos dizer assim, se fecha, né? E o livro todo gira um pouco em torno do efeito dessa falta, do efeito desse acidente. Então é um livro triste, ainda que não um livro excessivamente dramático, não. O livro da Carol é bem contido. É uma história que gira em torno desse sentimento de ausência, de falta, um certo desamparo em relação a essa perda. Tem uma relação interessante com o título, né, Sinuca Embaixo d'Água, por vários motivos, né? Na verdade, esse título parece que diz respeito a várias coisas. Em primeiro lugar, porque um dos narradores, que é o polaco, é o dono de um bar. E nesse bar tem uma espécie de sala de jogos, onde tem sinuca, e ela fica dentro de um lago, né? Então parte do bar é dentro de um lago. Então tem essa coisa da sinuca embaixo d'água um pouco por causa disso. Tem também o fato de que, como num jogo de sinuca, os participantes, que aqui no caso do romance são os narradores, se revezam, né? Então cada um tem a sua hora de jogar. E de que a história de cada um, como no jogo com as bolas, se esbarra de algum modo, né? Então é como assim, as histórias se
elas se tocam em algum momento, elas se influenciam, vamos dizer assim, né? Uma história, vamos dizer, interfere na outra. Então, assim, esse jogo de ligação das histórias que a Carol constrói é muito interessante. E tem também a coisa da impossibilidade, porque um jogo de sinuca literalmente embaixo d'água seria uma coisa impossível. Então o título ele também acena para uma impossibilidade, que é a impossibilidade de fechar sentido, respostas em relação a Antônia, né? A essa pessoa que acaba intrigando alguns dos narradores, porque eles vão descobrir coisas sobre ela só depois que ela morreu, porque eles não entendem direito as circunstâncias do acidente, enfim. Então é um jogo muito interessante. Esse é um título que ele tem uma carga semântica muito grande, né, muito interessante em relação a essa história. Os outros narradores principais são então o Bernardo, que é um amigo da Antônia, com quem eles tinham uma espécie de flerte mal resolvido, assim, e o outro é o Camilo, que é o irmão mais velho da Antônia, com quem ela tinha uma relação, assim, de admiração, devoção mútua. Embora a Antônia parecesse uma menina, assim, uma menina muito inteligente, um pouco mais ajustada do que o Camilo, que já é um rapaz totalmente desajustado, problemático, com alguns problemas de autoestima, especialmente nessa comparação com a Antônia, que era meio que brilhante, enfim, mas eles tinham essa parceria, os dois eram muito amigos, eram muito próximos, eram cúmplices, e também muito devotados um ao outro. Conforme a narrativa de cada um vai avançando, a gente vai descobrindo algumas coisas sobre ele. E assim, a urdidura do romance é muito interessante, na medida em que a gente vai percebendo a ligação entre as histórias, né? E eu acho que a Carol, ela mantém muito bem esse tom, assim, contido. E o modo como ela conta as coisas não é um romance que vai ter aquela lógica de mistério, de romance policial, que é uma lógica muito inverossímil, né, e rígida. E nesse sentido, a Carol me lembra uma outra autora de quem eu gosto muito, que é uma autora que eu também vi ela citando numa outra entrevista, que é a Alice Munro, né, que tem essa coisa de falar da vida muito como ela é, de um modo muito realista, mas também muito contido, né, não muito grandiloquente, na verdade nem um pouco. E com essa coisa de processual, do entendimento, do amadurecimento, e sem grandes respostas, sem resolver as coisas, né? Então, assim, eu acho que a literatura da Carol vai na mesma toada, e que é uma coisa que eu gosto muito que ela faça, assim, é um livro, assim, mais melancólico, né? Mais, acho que dolorido, mas daquela dor mais silenciosa, talvez mais quieta. Como os livros da Alice Munro, é um livro assim muito sutil, né? Muito cheio de nuances. Eu vou ler alguns fragmentos que eu gostei bastante. Há uma cidade dentro de você, uma ideia de cidade. Ela é mais forte do que a cidade que não é uma ideia, do que a cidade que está fora. E ela mora em você porque você quer morar nela, mas não mora. Você mora noutra, que pouco importa. E vai vivendo nessa enquanto a cidade de dentro se expande ou se contrai à medida que você sente que precisa de mais espaço ou de menos espaço. Uma outra citação diz assim: eu sempre fui assim, insatisfeito com o que já tinham escolhido para mim, mesmo antes de eu nascer. E vai ver, era por isso que o meu pai tinha aquela cara, só comigo. Uma cara de descrença generalizada, boca salivando a antecipação do meu erro. O meu erro era sua grande vitória. Mas o que fazer com o que fica a meio caminho de qualquer entendimento? O que fazer com todo esse bolor? Bom, além do Camilo, do Bernardo e do Polaco, que é esse dono do bar que ficava em frente à casa da Antônia e que a conhecia desde pequena, tem uns outros narradores, uma estudante de jornalismo, um publicitário, um menininho que é um vizinho e que vê o acidente pela janela. É interessante, porque assim, a Carol, ela faz umas discussões interessantes na fala desses personagens. Por exemplo, a do publicitário é bem irônica
É uma situação, assim, bem irônica. E a do menininho, você vê que existe um drama familiar ali, próprio, específico na casa dele, né? Então não é só aquele espectador convenientemente posicionado, né? Então, assim, ela também desenvolve umas coisas interessantes. Mas o livro, ele se foca, de fato, nesses três personagens que a conheciam melhor. E nas reflexões que aquela morte, né, abrupta, repentina, vai causando na vida deles, né, nas reflexões que eles acabam fazendo sobre si mesmos, sobre a situação deles, né, sobre a relação com ela, enfim, um livro muito interessante, eu adorei mesmo, gostei demais. Em seguida, então, eu li o Todos Nós Adorávamos Cowboys, vou procurar a capa aqui. Eu gosto demais desse título, acho ele muito legal. Tá aqui a capa, eu não sei se vai dar pra ver direito, é tipo um quarto de hotel, que tem a minha luzinha aqui de apoio, não ajuda muito. Ele também saiu pela companhia, esse é um livro de 2013, então terceiro livro da Carol, que é uma autora de Porto Alegre, né, e Porto Alegre aparece bastante nos livros dela. E esse já é um livro que vai falar, ele tem um tom já bem diferente do outro, ele já cabe maior leveza nesse livro, porque ele é um livro sobre, ele não é um livro sobre luto, né? Ele é um livro sobre uma relação entre duas amigas, que tem algo mais, né? A Cora e a Júlia, elas se conhecem na faculdade de comunicação e moram um tempo na mesma, não é república, no mesmo pensionato, né? E aí elas ficam amigas numa festa e viram ali parceiras, embora elas sejam um pouco diferentes, né? Porque a Cora é uma menina nascida em Porto Alegre, ela é toda descolada, filha única, moderninha. E a Júlia já é uma menina nascida no interior, de família tradicional, ela faz um estilozinho assim mais tradicionalzinha também, né, de se vestir, de se apresentar, é uma nerd, né, mas de algum modo elas se aproximam, ficam amigas e essa amizade tem umas nuances de romance também, elas têm uma espécie de casinho. Só que a relação delas vai acabar abruptamente quando a Júlia decide terminar a faculdade de comunicação em Montreal, né, no Canadá. É uma separação que afeta a Cora bastante, né? A Cora fica bem chateada com isso. E a Cora, então, num determinado momento, também decide tocar a vida de outro modo e vai estudar moda em Paris. Então, elas ficam alguns anos separadas, cada qual aí fazendo seus cursos, até que elas têm uma conversa virtual, uma conversa no bate-papo e decidem se reencontrar para fazer uma viagem que elas planejavam quando conviviam muito mais. Né, uma viagem pelo interior, uma viagem de carro pelo interior do Rio Grande do Sul. E a história, então, vamos dizer assim, o livro é um roadbook, né? E elas vão, então, fazer juntas essa viagem. Desses três livros de ficção da Carol, há uma ênfase nos personagens jovens, né? Não tem só personagens jovens, mas acho que a maioria dos personagens principais, pelo menos, são jovens. É assim no Pó de Parede. É assim no Sinuca, né? No Sinuca você tem esse personagem mais velho, que é o Camilo, que é o dono do bar. Mas o Bernardo na verdade, o polaco é o dono do bar, mas o Bernardo e o Camilo parecem ser rapazes mais ou menos jovens. O Camilo deve ter 30 anos, ou quase isso. O Bernardo é dos 20 e poucos. E as meninas, então, aqui do Todos Nós Adorávamos Cowboys, são duas meninas na casa dos 20 anos. E esses livros, eles de uma certa forma tocam no tema do amadurecimento, né? Do amadurecimento, das escolhas, da perda da inocência. E esses são temas bem presentes, principalmente no Pó de Parede, em parte presente no Sinuca, e mais presente aqui também, na história da Cora e da Júlia. E tem a ver um pouco com esse desejo de liberdade das personagens e de descoberta sobre si mesmas. A viagem, de uma certa forma, vai servir para elas pensarem nas próprias vidas, na situação atual delas também, na situação delas sozinhas e delas uma em relação à outra, da situação familiar delas.
Então também tem a ver com um pouco com o amadurecimento, com as escolhas que elas vão fazer, que elas têm pra fazer, que opções elas têm pra fazer. E é um livro que aborda a questão da sexualidade, porque a Cora é essa personagem que já se diz desde o início do romance bissexual. E a Júlia, ela não sabe direito o que ela é, né? A Júlia parece uma bissexual que não quer pensar muito sobre isso, né? Então é interessante porque essa também é uma questão discutida no romance do modo que eu mais gosto, né? Com essa coisa da sutileza, da nuance, sem dar resposta. Não é um romance panfletário, né? Eu acho que esse não é o tom ou a vibe dos livros da Carol. E aí, voltando à comparação com a Alice Munro, né? E aí eu não tô dizendo que a Carol tenha conscientemente se inspirado na Alice Munro, não. É só que eu achei a coincidência feliz de ela citar a autora numa entrevista, porque, de uma certa forma, eu me lembrei da autora, inclusive uma autora que eu li recentemente. Que é essa coisa de ter um tratamento realista das relações, mas também não dar grandes respostas, não ser esse livro que quer ensinar alguma coisa para o leitor, né, que deixa ali tudo muito na sutileza das possibilidades, enfim, e que é o tipo de literatura que eu gosto. E no mais, eu gostei muito das personagens, né, eu acho que aqui, né, dos 3 livros da Carol, esse foi o livro em que eu de fato gostei muito das personagens. Então eu torci por elas, eu imaginei que eu poderia ficar amiga delas, eu quis dar conselho pra elas, enfim. Foi aquele momento de empatia com as personagens. E eu até vi algumas pessoas falando que sentiram um pouco de falta pelo fato de ser um road book, de descrições de lugares, né, de descrições. O livro não é pouco descritivo, eu acho ele até bastante descritivo. Ele não é excessivamente descritivo, mas acho que ele é descritivo na medida certa. E eu consegui imaginar algumas coisas que ela cita dos lugares onde elas vão e tal. Mas eu acho que pessoas que talvez que estiveram nesses lugares, eu não sei, eu acho que a experiência ela não é a mesma para todo mundo. Eu achei interessante, eu consegui visualizar coisas específicas desses lugares, dessas cidadezinhas bem peculiares que elas visitaram. Mas eu vi gente dizendo que sentiu falta, eu não senti não, eu até achei, eu gostei do modo como foi feito, até porque tem uma coisa interessante que é o contraste advindo do fato de que a Cora, ela não tá muito interessada na paisagem, ela tá mais interessada na Júlia, né? A gente vê que a Cora, ela tem aquela relação com a Júlia de facinho, sabe? Ela tem um encantamento com a Júlia não superado, né? Então elas foram amantes, se reencontraram, mas a Cora claramente tem esperança de que aquilo ali possa se tornar uma outra coisa, né? De que, enfim, de que possa se concretizar alguma coisa entre elas, enfim, e você vê que apesar da diferença entre elas, né, a Júlia tem esse jeito, acho que menos cínico, mais delicada, enquanto a Cora já é mais irônica, já é mais descolada e tal, de que a Cora, ela é aquela pessoa que tá hipnotizada pela outra um pouco, sabe? E como o romance é narrado em primeira pessoa pela Cora, né? Então, assim, a perspectiva que a gente tem é a dela, né? Então, e a gente acaba tendo talvez um pouco menos de paisagem por conta desse foco na atenção dela, que é na Júlia. Mas eu até achei que teve bastante paisagem, eu consegui visualizar bastante coisa. Esse é um livro que tem cena de sexo e eu acho que muito delicada, assim, é uma coisa difícil narrar cena de sexo em livro, é uma coisa que eu acho super esquisita. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer de um jeito que você acha ok, nossa, foi preciso, mas sem ser cafona, sem ser vulgar, sem ser, sei lá, sem causar aquele ruído no texto, né? Quando mantém a fluidez, assim. E eu acho que a Carol consegue. É bem delicado, assim. E eu acho que uma coisa que tem desses 2 livros, você vai encerrar a resenha que já tá imensa, é que, assim, a Carol, ela tem uma escrita muito própria, o texto dela soa muito contemporâneo, mas sem ser de um jeito afetado. Também é uma coisa difícil, né? Eu acho que
esses autores que mergulham de cabeça nessa coisa de contemporaneidade, o texto, ele às vezes soa, aquela coisa que você sabe, você consegue prever que vai ficar datado um pouco, talvez, né? É muito do seu tempo, assim, não sei. E eu acho que isso não acontece. É engraçado, porque assim, existe essa voz geracional, eu acho, ali, pelo menos como uma sombra nos textos da Carol. Mas não tem muito essa afetação, não, assim, sabe? De olha como essa nossa época, sei lá, é ótima, ou é cheia de problemas, ou é diferente das outras, ou é especial. Não tem muito isso, assim, eu gosto. Vou ler um pedacinho do Todos Nós Adorávamos Cowboys. A noite é permissiva como um tio distante. Basta ela terminar para que terminem também toda a flexibilidade das regras e todos os atalhos possíveis. Os caminhos são mais longos de dia. Num outro momento tem essa passagem. Júlia Cerati, sua sacana. O que será que se passa nessa cabecinha, senhorita meia-luz? Miss Ametista 1999. Irmã caçula, irmã do meio, quarto 23 do pensionato Maria Imaculada. Imigrante latina, muito atraente, procura homens de primeiro mundo para relacionamento sério, lésbico ocasional, quando ninguém está vendo. O que há dentro dessa cabecinha? Então é isso, 2 livros que eu gostei muito de ler, os 2 com tons diferentes, histórias diferentes, mas que eu gostei bastante. Eu agora estou lendo esse livro aqui, que é o último que ela lançou, que é o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Esse já é um livro maior, bem mais grosso que os outros, porque os outros livros da Carol são bem curtinhos, dá pra ler num dia. Eu só não li num dia porque, assim, lia em dia de trabalho, mas eu acho que eu fiquei uma média de 2 dias com cada um desses 3 livros, o Pó de Parede, que foi o que eu falei mês passado, o Sinuca e o Cowboys. Esse aqui eu tô chegando na metade, mas esse aqui já é um livro maior que demandou bem mais pesquisa, eu tô gostando bastante, tá? Me digam aí se vocês já leram algum livro da Carol. O que vocês acharam, né? Se você já leu alguns desses livros, já leu alguns desses 2 livros, ou o livro de crônicas, enfim, quiserem conversar, falem aí nos comentários. Mas assim, é uma autora contemporânea, jovem, né? A Carol tem acho que 35 anos, e que tá aí produzindo, né? Tem esses 5 livros, e que eu acho que é uma boa escritora, uma escritora bem competente, de qualidade, pra gente prestar atenção. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!